Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Tudo Sobre Rodas. Meu nome é Otávio e hoje eu trago para vocês uma discussão que é carro ou moto para o dia a dia. O que é melhor, o que não é, quais são alguns prós, alguns contras. Eu vou elucidar algumas ideias aqui para vocês tomarem essa decisão também. E se vocês já estão curtindo esse conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal para vocês não perderem novos vídeos que a gente for postando por aqui. Ativa as notificações do sininho. Nós temos vídeos todas as terças e sextas, às 19h30, beleza? E agora, bora lá pro vídeo. Bom pessoal, as buscas por moto vêm crescendo vertiginosamente nos últimos anos e principalmente nos últimos 2 anos que a gente viveu esse período de confinamento, né? Então, só agora nesse primeiro trimestre de 2022, os emplacamentos de moto cresceram mais de 75%, cara, é muita coisa. Então assim, as vendas de moto estão crescendo muito, os emplacamentos estão crescendo muito, por vários fatores que foram já acentuados por causa desse último período que a gente viveu, desses últimos 2 anos. Mas assim, o que eu quero trazer para vocês aqui são alguns prós e contras que as motos têm em relação aos carros. Tá, então eu particularmente estou falando da minha experiência. Eu vivo em São Paulo, em São Paulo capital, é uma grande metrópole, então a gente tem muito problema de mobilidade. Todas as ruas são travadas, tudo é parado, a gente não tem espaço para parar os carros. É uma doideira que normalmente quem não vive ou quem nunca visitou esses grandes centros, essas grandes metrópoles, acaba não tendo essa noção, tá? Então assim, a mobilidade da moto é um pró muito grande, né? Então, eu acho que isso daí é uma das principais coisas que as pessoas olham primeiro para falar, pô, quero comprar uma moto. Então a gente vê muito duas vertentes, né? Então o que eu costumo ver bastante, um pessoal que usa bastante transporte público, então usa ali ônibus, van, metrô, ou às vezes até não usa nenhum tipo de transporte público porque trabalha próximo e vai de bike ou vai a pé, migrando para uma moto, né, indo para uma moto, ou também a galera que já tem carro, que usa o carro no seu dia a dia e que está migrando para moto para economizar tempo, para economizar estresse, para economizar também dinheiro de gasolina. Né? Então, uma coisa que é muito importante para o pessoal que não é da Grande São Paulo conseguir entender, e vocês que são de grandes capitais conseguem entender bem, é que além de economizar tempo, não além de economizar tempo, porque às vezes quem está assistindo não tem ainda moto, mas quando a gente está num carro para deslocar, para ir para o trabalho, para voltar do trabalho, além de ficar muito tempo no carro, a gente tem muito estresse, a gente fica muito estressado, porque eu acho que, particularmente, eu acho que junta tanto muita coisa que a gente já tem que fazer, que a gente já tem que pensar, tá pensando em trabalho, tá pensando em estudo, um monte de coisas que acontecem ao mesmo tempo, e a gente se vê ali naquela situação parado, né, 1 hora, 1h20, 1h30 para ir pro trabalho, e você tá parado sem poder fazer nada. Então esse estresse, querendo ou não, a moto tira de você. Então eu sempre fui um amante de carro, sempre gostei muito de carro, desde que eu me entendo por gente, ando de carro há mais de 10 anos. Mas faz poucos meses que eu vim pro lado da moto para começar a usar a moto no dia a dia. Né? Inclusive eu tenho uma Yamaha NMAX, que eu já até apresentei para vocês aqui no canal. Se vocês querem saber mais sobre qual moto a gente está falando, clica no card aqui em cima, que eu vou deixar aqui do lado. É um vídeo falando sobre minhas primeiras impressões depois de 1000 km com essa moto, é bem legal, acho que vocês vão curtir bastante para assistir. E a moto ela traz essa mobilidade aliada a essa redução do estresse, porque o tempo de deslocamento abaixa muito. Só que a gente tem que pensar em algumas coisas. Quando a gente fala de pró e contra de carro e moto, normalmente os que são prós de um são contras de outro. Então quando a gente fala assim, quesito conforto, conforto e segurança, isso é um contra da moto e é um pró do carro, né? Então quando a gente pensa em segurança numa moto, você fala, vai cair, você vai morrer, você é o para-choque da moto. E assim, em grande parte isso é uma verdade, porque se você comete algum erro, se você erra alguma manobra ou alguma coisa do gênero, você toma uma fechada, você cai, né? E quando você cai, é você e o chão, não há mais o que fazer. Diferente de um carro, que a segurança no carro é muito superior, né? Então, no carro você está protegido por 1 tonelada de metal, coisa que na moto não acontece. Num conforto, é a mesma coisa. Então, o carro te leva do ponto A para o ponto B com muito mais conforto. Dependendo do carro, você vai ter ABS, você tem airbag, você tem ar-condicionado, você chega sequinho, não precisa se preocupar com roupa, com capa de chuva, com capacete ou coisa do gênero. Coisas que na moto você tem que fazer.
Agora, quando a gente inverte os valores, né, e principalmente falando de valor, cara, uma das coisas que, um dos fatores que fez a galera buscar muito a questão da moto é a valorização absurda de carro. Os carros ficaram muito caros, galera. Os carros ficaram muito caros. Um exemplo que a gente consegue ver claramente isso é o Volkswagen Nivus. Ele foi lançado em 2020, no segundo semestre de 2020, ou seja, a gente não está nem com 2 anos de lançamento de carro. Ele foi lançado a partir de R$ 85.000, arredondando, tá? 84.490, arredondando. Inicialmente com R$ 85.000 e o topo de linha ele custava 95, se não me engano, 95 ou 96. Então a gente tinha ali entrada 85, topo 95. Hoje, esse mesmo carro de entrada, e é exatamente o mesmo carro, não mudou nada, o carro de entrada custa 125 mil, enquanto o carro topo de linha custa 140 mil reais, né? Nessa vizinhança. Então, assim, é uma valorização de carro absurda que a nossa moeda e o nosso salário, na grande maioria, não acompanhou. Então, hoje você vai comprar um carro popular, você acaba gastando aí 70, 75 mil reais num carro de entrada, se for falando de um carro zero. Então, os valores estão muito absurdos, né? Em compensação, com menos de 20 mil reais, você consegue comprar uma NMAX, por exemplo. Você consegue comprar uma ADV, algumas outras... Não, a ADV acho que deve estar uns 22. Acho que ela já estava subindo um pouco também, ela deve estar na casa dos seus 22. Mas ainda assim, com 20 e poucos mil reais, você compra uma moto zero, ainda que já não seja mais das 125 ou coisas do gênero. Então você já consegue pegar ou uma scooter ou uma própria CG, uma 160, que vai te levar do ponto A ao ponto B com muito menos valor investido. Então essa valorização dos carros fez muita gente migrar. Tá? Uma outra coisa que fez a galera migrar, então essa galera que já tinha carro para ir para as motos, é a questão da alta dos combustíveis. Então, aqui em São Paulo, particularmente, a gasolina ela já está chegando quase nos seus R$ 6, então a gente paga ali na faixa de R$ 5,50 a R$ 6, dependendo do posto, da bandeira, ali da localização. Mas em outras cidades, como no próprio Rio de Janeiro, esse valor já passou dos R$ 7, então é muito caro. E quando a gente compara ali, por exemplo, né, o consumo de uma moto com o consumo de um carro, se você pegar um carro econômico, um Volkswagen Up TSI, por exemplo, um dos carros mais econômicos à venda hoje no Brasil, ele vai fazer na cidade o quê? 14 km por litro, andando bem na manhinha, bem tranquilo, bem sossegado, uns 13, 14. Então, a minha NMAX eu consigo fazer 40 km por litro com ela tranquilamente. Então, assim, é quase o triplo do valor, né? Então, se você roda 1.000 km no mês, 2.000 km no mês, essa economia é absurda, né? Então, você alia a mobilidade da moto com o baixo valor que você tem que investir para ter um bem. O valor do IPVA da moto é bem inferior ao IPVA de um carro. Você junta isso com os gastos também que você tem na questão de combustível, que é muito inferior. As revisões de moto, apesar de elas serem menos espaçadas, né? Então, por exemplo, a primeira revisão de um carro zero você vai fazer com 6 meses ou 10 mil quilômetros, 5 mil quilômetros, dependendo da marca, se for um carro importado ou coisa do gênero, mas normalmente é 10 mil. Enquanto com uma moto, a primeira revisão você vai fazer com 1.000 quilômetros, ou 6 meses também, mas pela quilometragem é menor. Só que assim, as manutenções são muito mais baratas. Eu mesmo fiz a primeira revisão na minha NMAX, como vocês podem ver naquele vídeo que eu deixei o card para vocês, e vou aproveitar e deixar aqui na descrição também. E o valor é irrisório perto da revisão de um carro 0 km, tá? Um outro ponto muito importante é a falta das melhorias de infraestrutura que a gente tem para carro. Então, falando ainda dos grandes centros, a gente não tem nos últimos 10 anos algumas obras que realmente sejam visadas, obras grandes que sejam visadas em melhorar a mobilidade urbana. Então nós temos aí mais de 1 milhão de carros sendo emplacados por ano e esses carros vão para a rua, simplesmente vão para a rua. A gente não tem melhorias em estradas, em alargamento de estradas, alargamento de vias, uma melhoria na questão da inteligência dos semáforos, na inteligência do tráfego mesmo da cidade, não existe essa melhoria. Então, dia após dia, ano após ano, a gente vem tendo mais carros, mais prédios sendo construídos em áreas que vão ficando mais densas, falando a nível de população. Então a gente tem a mobilidade urbana, principalmente nos grandes centros, diminuindo cada dia mais, literalmente cada dia mais, porque todos os dias a gente tem mais pessoas migrando para o centro, mais pessoas morando e trabalhando no centro, com mais carros sendo comprados e mais carros transitando no centro. Transitando, modo de dizer, porque eles estão tentando transitar, né? É tudo muito parado, cara. Então, assim, esses muitos fatores, isso abordando só alguns fatores, faz muitas pessoas migrarem para as motos.
né? Uma coisa que a moto perde realmente é na facilidade para você viajar, para você fazer um mercado grande, né? Então, um carro você tem um porta-mala grande, você consegue colocar de 5 a 7 pessoas, dependendo do tipo de carro. Então, tudo isso são coisas que você tem que levar em consideração. Agora, para quem nunca teve essa experiência de moto, eu mesmo que nunca tive uma moto até poucos meses atrás e agora eu venho vivenciando bastante isso. Então, assim, é uma mudança muito grande, uma quebra de paradigma grande, né? Mas a mobilidade realmente seduz a gente. Então, você gasta menos tempo, falando num contexto geral, tá, galera? Você gasta menos tempo para se deslocar entre os lugares. Isso mesmo você indo sossegado, tranquilo, sem ir que nem cachorro louco, não tem essa necessidade. E isso aliado com as economias que você tem financeira em todos esses aspectos que eu já citei aqui, acabam seduzindo muito a gente para ir para moto. Só que uma coisa que eu deixo extremamente explícito e claro para vocês é a questão do uso de equipamentos de segurança. Ah, por lei nós precisamos usar só capacete. Beleza, ok, capacete é imprescindível. Mas para o deslocamento no dia a dia na cidade, eu particularmente acho imprescindível e eu recomendo muito que vocês usem também uma boa luva que tenha proteção contra raspar no chão, caso você caia ou coisa do gênero. Uma boa jaqueta que tenha proteção, né, nos cotovelos, que tenha proteção aqui no braço também. Para um pouco a gente já tentar se proteger, né? Então de uma eventual fechada, de uma portada, de você cair em algum piso molhado, ter alguma coisa do gênero, é importante que a gente tenha pelo menos essa proteção. Eu não falo tanto de calça e bota, porque pro dia a dia acaba sendo complicado e a gente na prática acaba não usando uma segunda pele de Kevlar na calça para ir trabalhar, né, por 15 minutos. A gente demora mais tempo para colocar a roupa do que para ir pro lugar, né? Então acaba não sendo muito viável. Mas a questão dos equipamentos de segurança é realmente muito importante. Mas assim, olhando todos esses aspectos, se a gente tirar, por exemplo, uma coisa que muita gente fala, mas eu tenho medo de moto. Eu também tinha, hoje eu ainda tenho medo de moto, tá? Eu digo que eu ainda tenho medo de moto, eu ando, tento andar tranquilo, andar sossegado. Tem os vídeos de motovlogs que a gente posta aqui no canal todas as terças-feiras, às 19h30, vocês conseguem acompanhar. Então eu ando, eu pego os corredores ali, eu adianto, faço meus adiantos para ir, né, pros lugares. Mas assim, eu tenho medo de moto também. Assim como eu tenho medo de carro. Eu tenho carro também e tal, e eu tenho medo de fazer algumas coisas, e eu acho que é importante esse medo. Mas eu acho que mais importante que o medo é conhecer. Então, ter o primeiro contato com a moto, saber o que é, respeitar a moto, aprender a pilotar a moto minimamente ali para você tirar uma carta e saber pilotar a moto, né? Não o pilotar mesmo numa pista ou coisa do gênero, isso é uma coisa extremamente mais avançada. Mas eu acho que é importante você respeitar a moto, tá? Assim como eu respeito muitas outras pessoas que eu conheço também que andam de moto no dia a dia até há muitos anos. Você tem que respeitar a moto para que ela te respeite novamente. Então ela não aceita erros, né? Então, se você erra com uma moto, cara, você cai. Não tem muito pra onde correr. Você erra com um carro, você bate em alguma coisa e tal. Com a moto, você errou, você cai. Então, isso é muito importante. Mas, se você tem a possibilidade, uma coisa que eu acho que é interessante, se você tem a possibilidade de ter uma moto pro seu dia a dia, para ir trabalhar, ou coisa do gênero, e tem como ter um carro para viajar, para ir em algum evento à noite, para sair com a sua família, para sair com alguns amigos, para ir para qualquer outro lugar que seja mais confortável, mais tranquilo, fora de horário de pico, para você fazer uma viagem, eu acredito, na minha visão, que é o melhor dos mundos. Então, cara, você não precisa ter uma moto, uma esportiva para andar e um importado para andar. Se você tem uma scooter, você tem uma motinha de entrada para fazer os seus corres do dia a dia, maravilha, ela já vai te atender muito bem, você vai ter todas essas economias que a gente trouxe aqui no vídeo. E se você tem um outro carro que seja um carro seguro, que te ofereça algum conforto, não necessariamente zero, porque como eu já trouxe aqui no vídeo, os preços de carro zero estão realmente muito fora da realidade para nós, né? Querendo ou não acompanhou o nosso salário, a nossa moeda não acompanhou esses valores absurdos. Mas se você tem um carro que consiga te dar esse conforto, você consegue mesclar, na minha opinião, o melhor dos dois mundos, né? Então você tem a mobilidade que a moto te gera e você tem o conforto que o carro te entrega, né? Então, se você conseguir aliar esses dois mundos, eu acho que é o melhor de tudo, entende? Agora, se a sua realidade é escolher entre um carro ou uma moto, é uma decisão muito particular. Então,
toda essa economia, né? Então é uma coisa que tem que colocar na balança. Toda essa economia de tempo, de dinheiro, de estresse, vai compensar a falta de conforto que eu vou ter para fazer alguma coisa com a minha família, com os meus filhos. Mas é isso, galera. Eu trouxe esses highlights aí para vocês darem uma pensada, conseguir clarear um pouco talvez a mente de vocês com uma visão de fora, uma opinião externa. Deixa aí nos comentários se vocês curtiram esse vídeo, se vocês acham mais legal, ou vocês preferem, se atende mais vocês a moto pro dia a dia, se atende o carro pro dia a dia. Deixa aí nos comentários que é legal essa interação. Já deixa seu like, se inscreve no canal. Ajuda muita gente a crescer, seu like, sua inscrição é a sua força, isso daí fortalece muito a gente, galera. Eu agradeço demais vocês fazerem isso, essa força que vocês dão. Logo do lado de inscrever ali tem o sininho de notificação, clica no sininho de notificação para vocês receberem notificações dos novos vídeos. Lembrando que todas as terças e sextas, às 19h30, nós temos vídeos aqui no canal. Então é isso daí, galera. Valeu, um abraço, a gente se vê no próximo vídeo e vamos falar tudo sobre rodas. Valeu!